Companheiros e companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. Nesse instante, eu considero a felicidade que nos é possível. Jesus trabalhou muito para isso, para que um dia todos nós estivéssemos com um espaço como esse, resolvidos em aprender cada vez mais, entender os ensinamentos do Mestre Jesus, maturar dentro de nós esses ensinamentos, para que nós possamos a cada momento escolher melhor, estarmos numa condição de evolução cada vez mais acelerada. O processo a que Jesus nos colocou desde a época em que ainda não sabíamos pensar sozinhos. Eu tenho certeza absoluta que neste momento é a felicidade que está ao nosso alcance. Eu gostaria de convidar todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos nós na condição de espíritos à procura da nossa evolução, que saboreasse esse momento. E fechasse os seus olhos algumas vezes e visse as luzes prateadas, douradas, esverdeadas, avermelhadas, de acordo com o tratamento de cada um de nós. Eu convido você a saborear para entender o bem dentro de nós. Neste momento, tenha a convicção mental de que nós estamos perto dos espíritos mais esclarecidos que nós, aqui presentes, trabalhando para que as nossas necessidades sejam vistas, para que nós possamos receber o auxílio que nós permitimos receber, e para que nós possamos, em equilíbrio, caminharmos a nossa evolução. Eu convido a todos que de vez em quando sinta-se, feche os olhos e veja-se em tratamento realmente, que é exatamente isso que está acontecendo conosco agora. Aprenda a conviver com o bem, que é tão raro isso ainda na nossa vida, porque somos espíritos imperfeitos, como já foi dito. Saboreie, entenda-se, vá cada vez mais se acostumando com o bem dentro de si, que é essa a meta de nosso querido Mestre Jesus, desde o princípio até os dias de hoje, e todo o planejamento que Ele tem para conosco, em condições de nos ensinar, nos aprimorar cada vez mais. E hoje, em específico, nós vamos falar de um tema extremamente carente na nossa vida, que é a energia sexual, como a nossa amiga acabou de dizer. E nós somos extremamente necessitados de informações, porque o sexo é algo extremo e importante para nós. Nós o praticamos constantemente e muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo, pela questão da falta de conhecimento. Eu parabenizo, inclusive, a coordenadoria de ensino do centro, que trouxe o tema, e eu tenho a esperança de que ele esteja subdividido em muitos itens, para que os nossos comportamentos sociais, sexuais, vá se transformando cada vez para mais qualificados. Porque praticamos o sexo muitas vezes e não sabemos se ele está sendo praticado de acordo, devidamente, porque não temos o conhecimento, o enriquecimento do conhecimento que precisaríamos ter. E que, infelizmente, ainda não há. O melhor lugar de se conversar de sexo é dentro do centro espírita. Porque aqui nós vamos falar com ele, ensinando e aprendendo da melhor maneira possível. Ok? Joana é maravilhosa. Joana é de uma riqueza enorme em sua bondade para conosco, em dividir informações. Então ela inicia no padrão de sempre. A relação sexual é para a procriação da espécie. Esse é o primeiro item e o mais importante. E para que isso fosse algo de entusiasmo para nós, Deus, nosso Pai, nosso Criador, colocou dispositivos em que nós mexêssemos com as nossas libidos e automaticamente fôssemos procurar um ao outro. Bom, ela inicia dizendo que o nosso início, e que muitas vezes é ainda o nosso costume, porque ainda somos primatas no que se diz a relação sexual, é exatamente a busca das sensações. Nós buscamos sensações.
Nós gostamos, o sexo é gostoso, portanto ele é enganador. Nós somos facilmente enganados pelo mal. Na busca constante das sensações, as sensações se esgotam logo, e o que acontece é que nós buscamos sempre o quê? Nós buscamos mais sensações. E essa busca constante, Joana nos alerta que se sai fora da nossa vigília, do nosso controle. Por quê? Porque nós somos ambiciosos. Nós necessitamos de todos os nutrientes que a relação sexual nos dá. Por isso que nos procuramos um ao outro. Condição natural desde a época da pré-história. O problema é que ainda praticamos o método sexual igual na época da pré-história. E mexemos com energias. A relação sexual, a energia sexual, ela é a segunda energia mais potente que nós mexemos. Mexemos porque precisamos. A mais potente do que ela é o sentimento de amor. O sentimento de amor é a meta sublime em que atinge a evolução do espírito. Essa condição, muitas vezes, nós não a temos ainda, por questões de estarmos na condição evolutiva de espíritos imperfeitos. O que nós fazemos é manipulação dessa energia sexual. E aí nós temos que aprender nosso método de busca de prazer. Primeiro, a busca do prazer, as sensações, ela é legítima. Tanto a relação homossexual como a relação heterossexual. A busca do prazer é legítimo. Mas uma vez eu volto a falar, o problema que acontece é o que nós fazemos no processo mental quando nós estamos nessa tentativa de busca. O que Joana nos diz que é muito mais aconselhável, que é muito mais sublime, ou a caminho da sublimação sexual, quando nós procuramos as emoções. As emoções nos trazem sentimentos salutares. Esses sentimentos, quando um casal, seja ele parceiro ou parceira, de acordo com a sua escolha, está nutrido de sentimentos, de emoções salutares em nós. A ternura é o sentimento mais limpo e bondoso que um ser humano pode ter para com o outro. A relação sexual, completamente revestida de ternura, eu recebo os carinhos de quem eu quero, do jeito que foi combinado. O sexo tem que ser muito conversado, o jeito que gostamos de fazer, o jeito que é permitido ser feito de um para com o outro, maturado esta condição e revestido de ternura. Joana nos diz que no passe nós recebemos energias que ela atinge a alma, né? O espírito, depois o perispírito e depois o corpo físico. De uma maneira lenta. É um tratamento com energias de uma maneira lenta. Na relação sexual, toda ela coberta de sentimentos salutares, ternura de um para com o outro, ela tem uma densidade extremamente gigante, muito e muito maior do que o passe que nós recebemos na câmara de paz. Devido à irradiação do parceiro, à irradiação mental do parceiro, há uma captação desta irradiação, ela penetra os nossos poros, as nossas células, e é um sistema de fora para dentro. E a manifestação desse entusiasmo de amor, esse entusiasmo de ternura, e todas as manifestações mentais que nós temos de retribuir, acontece a bioenergia
que passa pelo sistema nervoso, passa pelas células, novamente, pelos poros e irradia no parceiro mediante o ato sexual. Essa entrada de bioenergia e essa saída de bioenergia dos dois participantes da relação sexual, nutrida de sentimentos bondosos, porque quando estamos pensando em ternura, estamos em pleno ato de bondade possível que nós podemos ter agora. É um ato íntimo, individual e coletivo ao mesmo tempo entre os dois, que formam um bálsamo de terapia, é um tratamento terapêutico que nos ocasiona equilíbrio e que nos ocasiona alimentação. Tem nutrientes que são extremamente importantes ao perispírito e ao espírito. Tanto que quando nós temos uma relação sexual qualificada, no dia seguinte, nós estamos até relaxados. A vida continua com seus afazeres e nós conseguimos, com equilíbrio, termos uma conduta de vida mais tranquila, harmônica. Quando os parceiros fazem essa mistura de energia, porque ninguém dá nada para ninguém numa relação sexual, a mistura, um pouco de mim fica na minha parceira ou parceiro, um pouco do meu parceiro ou parceira fica em mim. Essa mistura nos traz nutrientes de equilíbrio que nos faz a cada instante reconhecermos um ao outro, e aí nós vamos paulatinamente atingindo a sublimação mental. Vamos entendendo os benefícios que nos acontecem pós-relação sexual. O sabor continua, as energias salutares continuam, o equilíbrio emocional continua. Nós nos livramos de doenças porque irradiamos condições extremamente maravilhosas dentro de nós. De tanto misturar com o decorrer do tempo, muitas vezes nós olhamos para um casal, os senhores já devem ter escutado isso, às vezes um casal que tem, sei lá, 5, 10, 15 anos de casado, e se fala assim, são marido e mulher, por exemplo, né? Mas se a gente olha assim, eles parecem irmãos. Parece que são semelhantes um ao outro. Se a gente não conhecesse como marido e mulher, poderíamos dizer que são irmãos. É esta mistura salutar de equilíbrio. É o início do processo da sublimação que necessitamos, porque na espiritualidade praticamos o ato de amor. Porque não há relação sexual como nós fazemos aqui, de uma condição animalesca, até porque aqui nós temos um corpo físico, somos encarcerados da matéria. Ao entender esse procedimento sexual energético dentro de nós, nós vamos transformando a maneira com a qual nós vemos o sexo na nossa vida. Nós somos carentes de informação. Muitas vezes, nós buscamos no nosso parceiro as condições daquilo que gostamos, que é legítimo essa busca de sensações e emoções. O problema que acontece é que muitas vezes ela passa dos limites que nós não sabemos que temos e que precisamos conversar e estudar a respeito, exatamente para atingirmos o quê? O equilíbrio que precisamos, e não o desequilíbrio que muitas vezes não sentimos que nós estamos entrando. Nós temos dentro de nós ideias que nos traz satisfação, mas nós não sabemos se essas ideias, se esses fetiches, eles são equilibrados, aconselháveis à nossa vida espiritual ou não. E nós precisamos ter esta maturidade. Nós precisamos derrubar os tabus. É extremamente importante que os tabus sejam derrubados. Nós temos dentro de nós uma situação em que
a nossa forma de buscar sexo é tão desqualificada que nós temos no nosso subconsciente quase a certeza de que ela não é bem estruturada quando nós estamos fazendo, mas nós não temos a certeza. Uma prova disso, por exemplo, é que o que nós fizemos de Jesus? Nós fizemos de Jesus um ser mitológico. A mitologia diz que ele é filho de uma mãe mortal, de um pai que é Deus. Mitologia é assim. Os deuses são assim mitológicos. A espiritualidade do mal, inclusive, usou esse artifício no começo para enfraquecer o personagem Jesus na nossa história. Simplesmente porque a gente tem a vergonha íntima e espiritual de dizer que Jesus veio de uma relação bem-sucedida entre José e Maria. No que nós fizemos de Mãe Santíssima? Santíssima, sim, porque o pensamento dela é extremamente qualificado, seus atos são extremamente de qualidades, a bondade é plena e absoluta sobre ela em relação a nós, então, nos trata como filho, com carinho, nos pega no colo quando nós permitimos, nos ajuda na nossa vida intensamente, Santíssima sempre, mas virgem? Quem que a gente chama de virgem? Oi, tudo bem? Dona Clara, a virgem, satisfação em vê-la. Nós fizemos isso exatamente porque dentro de nós sabemos que existe algo que não está aconselhável nas nossas energias sexuais, no nosso método sexual. Mas nós precisamos aprender, melhorar e qualificar isso cada vez mais. Em 1948, 1950, estou dando essa data aleatoriamente, não me recordo legitimamente qual foi a data, mas houve uma reunião na espiritualidade maligna. O assunto está no Sexo Além da Morte, de Valdo Vieira, trazido pelo espírito André Luiz. André Luiz é carinhosíssimo quando diz que nas sombras, no Vale das Sombras, teve uma reunião onde disse que nós iriam atacar os nossos ideais sexuais. Veja o que aconteceu no nosso comportamento social depois dessa data. Nosso modo de vestir, nosso modo de trajar, nossa maneira de falar, nossa maneira de tratar os nossos semelhantes. Emmanuel é carinhosíssimo quando ele diz em vida e sexo. Se na guerra, no tempo em que nós éramos matadores de corpos, matávamos corpos, exterminávamos pessoas. Éramos guerreiros mesmo. Hoje, no campo afetivo, nós somos mutiladores de mente. E é isso que nós fazemos quando nós nos envolvemos diante dessa energia sublimada em nós, contida em nós. Porque procuramos um ao outro para a relação sexual, porque um consegue trazer nutrientes extremamente importantes, nutrientes fluídicos extremamente importantes que alimentam o nosso espírito. Portanto, nós não conseguimos viver sem sexo, sem praticar essa energia criadora em nossa vida. É algo natural em nós. Joana, inclusive, alerta que os jovens precisam de uma educação qualificada, porque na hora em que se há transformação hormonal, eclode energias extremamente gigantescas, natural da transformação do corpo físico, e porque eles não têm orientação adequada, ficam à mercê da espiritualidade do mal. Por quê? Porque nós somos herdeiros da falta de educação sexual. E quando a gente passa essa educação sexual para os nossos filhos, passa do nosso jeito, que às vezes nós achamos que é o certo, e ela não é. Porque muitas vezes Joana diz que nós passamos uma educação castradora, proibitiva. E nós são os nossos filhos, sim, mas são espíritos milenares. Como você diz para um espírito milenar, que pratica sexo desde então, por isso que nós estamos aqui, na continuação da nossa vida, na oportunidade reencarnatória,
projeto e ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador, você diz para ele que é proibitivo, castrativo. É castradora o nosso método. Jonas nos diz isso no ensino de hoje. Temos tabus. Não falamos sobre.